Olá, eu sou a professora Sabrina e hoje nós vamos começar a trabalhar um assunto muito importante dentro da química do primeiro ano. Nós já conhecemos os modelos, já sabemos como que o átomo é estruturado, conhecemos os números atômicos, os elementos químicos, substâncias, e hoje nós vamos falar como que foi feito algo para organizar, para a gente poder ter essas informações de modo organizado e de fácil acesso. Hoje nós vamos começar a falar sobre a criação e a estruturação da nossa tabela periódica. Vamos lá? Então, nós estamos falando hoje sobre a primeira parte da classificação periódica. É muito importante a gente entender como que foi montada e como que é a estrutura dessa tabela. Hoje a gente sabe que a tabela periódica ela é de fácil acesso, tem nos livros didáticos que vocês recebem na escola, tem na internet, né, as imagens para a gente poder pesquisar, e ela é muito importante dentro da nossa disciplina, né, gente? Nas provas, nos concursos, eles sempre estão fornecendo a tabela para vocês. Porém, você tem que saber manusear para poder ter ela como uma ferramenta útil na execução de algumas atividades. Então, vamos lá. A tabela periódica a que temos acesso não foi sempre igual desde que ela foi criada. O que isso quer dizer? O primeiro surgimento da tabela, a primeira tabela que se tem conhecimento, ela é totalmente diferente do que nós temos hoje, dessa finalizada, dessa tabela moderna, digamos assim. Ela tem passado por muitas alterações. Ela foi criada pela necessidade de agrupar os elementos que tinham propriedades químicas e físicas, o quê? Semelhantes. E tinha outra finalidade também, separar os elementos que apresentavam características, propriedades químicas e físicas diferentes, ou seja, que não tinham nada em comum. Se a gente for observar hoje a tabela periódica, a nossa tabela atual, ela é uma tabela de fácil manuseio. Só que ela não foi estruturada aleatoriamente, tá, galerinha? A tabela periódica, ela tem vários critérios para que a gente possa determinar a posição correta de um elemento químico. Nenhum daqueles elementos estão colocados ali aleatoriamente, não. Tudo isso foi estudado, calculado, experimentado para poder chegar na tabela que hoje nós temos, tá? Nada foi simplesmente em vão. É que nem quando você vai organizar o seu estojo, o seu material de estudo. Normalmente, se você tem livros que você usa com mais frequência, você vai fazer o quê? Deixar ele ali mais acessível. Ou a sua mãe organizando o armário. Ela sempre vai ter uma sequência que faça sentido para ela e que facilite ela a localizar um objeto, um alimento, um prato, uma colher, seja o que for. As bibliotecas também são organizadas de um modo que você saiba aonde nós temos os livros de literatura, aonde nós temos gramática, ciências, química orgânica, física e assim sucessivamente. Tudo tem uma sequência lógica e a tabela periódica ela não poderia ser diferente. Mas tudo tem um início, né? Por isso que a gente vai ver um pouquinho da história dessa tabela. Vamos lá para a gente ver um pouquinho dessa história? A história da tabela periódica. Era uma vez, no início do século XIX, vários cientistas que perceberam que havia o quê? Uma relação entre as propriedades de determinadas substâncias e o peso atômico dos átomos que a constituíam. Eles foram observando que existiam algumas características semelhantes e que tinham relações, isso a partir do estudo das substâncias que eles conheciam na época. Observou que o peso atômico de algumas substâncias, lá dos átomos que iam compondo essa substância, eles eram, digamos assim, próximos, semelhantes. Em 1869,
Mendeleev, ele organizou os elementos na forma da tabela atual, né? Primeiramente, o que ele fez? Ele criou uma carta para cada um dos 63 elementos conhecidos naquela época. Então, o que ele fez? Ele pegou lá o seu caderninho de anotações, seu caderninho é até pejorativo, né? Ele pegou o seu caderno de anotações, o seu material de observação e foi lá. Vamos lá, pegou o elemento, digamos, o elemento sódio e colocou o símbolo do elemento e naquela cartinha ali, ele foi escrevendo as propriedades, as características daquele elemento. Ele fez isso, ele fez isso para todos os 63 elementos conhecidos daquela época. Então, ele fez cada um uma cartinha, uma folha, com seus símbolos e as suas propriedades que eram conhecidas na época. Todos os elementos com todas as características que ele tinha acesso. Olha só como que começou a tabela. É como se você pegasse o seu caderno, né, o seu caderno aí do colégio, e para cada folha você pegasse um colega, colocasse o nome dele e fosse descrevendo as características dele. Ele fez isso para cada um e depois ele foi organizando, isso foi evoluindo. Vamos ver lá como é que ficou? Então, para cada cartinha, ele vai ter lá o símbolo do elemento, a massa atômica dele e as propriedades químicas e físicas. Para os 63, ele fez isso. Ele colocou essa carta em uma mesa e organizou em ordem crescente de massa atômica. Quem é a massa atômica mesmo? É aquela massa ponderada, que é a massa que a gente poderia chamar, né, do número de massa dos isótopos, lembra? A gente viu na nossa aula? Pois é, ele organizou esses elementos, essas cartas, em ordem crescente de massa atômica, agrupando-as em elementos de propriedades semelhantes. Então, ele pegou ali, organizou as suas cartinhas, colocou em ordem crescente de massa atômica e aqueles elementos que ele observava que tinham propriedades semelhantes, ele foi agrupando, ele foi formando grupos para esses elementos. Mendeleev foi quem efetivamente conseguiu fazer a organização que englobou o maior número de elementos químicos. Quando ele conseguiu fazer essa montagem de cartas e propriedades em ordem crescente de massa atômica, nascia a nossa primeira tabela periódica dos elementos. Vocês querem ver como que ela era? Olha só. Essa daqui é uma das tabelas periódicas mais antigas que se tem conhecimento e ela foi organizada em ordem crescente de número de massa, né? Massa atômica. Se a gente for observar, ela não é tão semelhante com a nossa tabela atual, mas ela foi o que revolucionou na época a organização dos elementos químicos. Ela proporcionava para as pessoas que estudavam esse meio ter acesso de modo rápido, fácil e eficiente das propriedades dos elementos. Assim ficava fácil eles poderem trabalhar as suas pesquisas. Mendeleev ele fez uma série de previsões sobre as propriedades desses elementos, esperando que, no futuro, eles fossem descobertos e suas previsões se confirmassem. Gente, olha só, lá em 1869, o cara ele organizou a tabela periódica e nessa época só se conhecia 63 elementos químicos. Hoje a nossa tabela periódica ela tem 118 elementos. E Mendeleev, nessa época aqui, ele já tinha previsto os elementos que iriam surgir depois. Então, se você for observar, ó, esses elementos verdes aqui
são os elementos que Mendeleev conhecia na época. Ele montou a tabela periódica dele em ordem crescente de número de massa atômica e ele deixou espaços vazios dentro dessa tabela. Por quê? Porque de acordo com o que o número, a massa atômica ia crescendo, ele observou que a sequência era quebrada em alguns momentos. E ele supôs que ali futuramente iria ser descoberto um elemento com massa que seguisse aquela sequência. E por isso ele deixou espaços abertos dentro da sua tabela. E depois, realmente, alguns elementos químicos, que são os que estão aqui na legenda de azul, eles foram descobertos e eles se encaixavam perfeitamente nos espaços que Mendeleev deixou. Então, além de organizar, ele já deixou essa previsão de descoberta de elementos. O nosso hidrogênio, se a gente for observar, ele continua sendo o nosso número 1 na tabela periódica. Por quê? Ela era em ordem crescente de massa atômica. A massa atômica dele é 1. Depois dele vem quem? Olha só, o hélio, porque a massa atômica dele é 4. Ele tem 2 prótons e 2 nêutrons no seu núcleo. Depois a gente vai para o lítio, berílio, olha só o número, a massa atômica vai crescendo, 6,94, 9,1, daí vai para 10,8, 12, 14, 16, 19, e assim, 20, 23, 24, 27, ele ia seguindo essa ordem crescente de massa atômica. Aonde ele via que a sequência quebrava, por exemplo, aqui, o cálcio, o zinco, 65,4. Depois do zinco, ele tinha conhecimento só aqui, Ele deixou o espaço vazio, aonde posteriormente foram descobertos outros elementos que preenchiam perfeitamente. Mas, se a gente for observar, não é uma sequência, digamos assim, sem quebra, né? Tipo, 1,1 já vai para o 4, que é o número de massa atômica do hélio. Então, a gente não tem aquela sequência. Existiam alguns problemas com a tabela de Mendeleev, porque ele trabalhava justamente com a massa atômica. E a gente sabe que a massa atômica ela não tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem uma sequência diferente. Isso, a partir dessa tabela aqui, lógico que continuaram sendo feitos estudos em relação à estrutura do nosso átomo. E aí veio a descoberta do que nós chamamos de número atômico. Depois da descoberta do número atômico, aí sim, nós tivemos uma alavancada no estudo da tabela periódica que deu origem à tabela que nós conhecemos atualmente. Em 1913, o cientista britânico Henry, ele descobriu que o número de prótons, olha só, no núcleo de um elemento, né, de um determinado átomo, era sempre constante, ou seja, ele era o mesmo, não variava, um número de prótons. E ele utilizou essa ideia para determinar o número atômico de cada átomo. Já que esse número não variava, ele falou, não, então vamos trabalhar ele como nosso número atômico, um número do átomo, uma vez que a massa, o número de massa, ela variava de um átomo para o outro. Quando os átomos formavam arranjos de acordo com o aumento de número atômico, os problemas que existiam na tabela de Mendeleev desapareceram. Então, o que ele pegou? Ele utilizou o número atômico, que ele havia descoberto a partir do estudo de que a quantidade de prótons no núcleo do átomo não variava, e em vez de identificar o átomo pelo seu número de massa, não, vamos identificar ele pelo número de prótons, uma vez que todo o átomo de carbono, por exemplo, sempre vai apresentar o mesmo número de prótons, independente da quantidade de nêutrons. E aí ele pegou e realizou esse estudo.
aonde a gente tem o que nós chamamos hoje de lei periódica. Já que esse número atômico, que hoje nós sabemos que é a quantidade de prótons, ele ia também aumentando em ordem crescente quando a gente vai trabalhar a nossa tabela periódica. Então, o que nós temos aqui? Quando a gente trabalhava com a ordem crescente de número de massa, existia lacunas na tabela. Existia numeração que do 6 iria lá para o número 9, então existia lacunas. Com a descoberta do número atômico, essas lacunas não existiam mais, porque a quantidade de prótons que existem no núcleo dos nossos átomos, ela não varia. E ele percebeu que do hidrogênio, a partir do hidrogênio que tem o número atômico igual a 1, porque ele tem só um próton e não tem nêutron no núcleo, indo para o hélio tem número atômico 2, porque tem 2 prótons no núcleo, chegava no lítio, o número atômico é 3, porque ele tem 3 prótons no núcleo dele. E ele observou que existia uma sequência lógica e matemática para a quantidade de prótons que os átomos apresentavam lá no seu núcleo. E ele utilizou isso tanto para identificar o que nós chamamos hoje de número atômico, quanto para organizar a nossa tabela periódica, surgindo assim a lei periódica. Tranquilo? Então, o que nós encontramos na tabela atual que facilita o nosso dia a dia e o manuseio no estudo da química? Vamos lá para a gente ver? Olha, se a gente for ler a tabela atual, hoje nós vamos ter mais ou menos isso aqui, ó. O símbolo do elemento. Em cima do símbolo, a gente vai ter um número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que o elemento ferro tem lá no seu núcleo. Embaixo, nós vamos ter, aqui do nosso elemento, nós vamos ter o nome dele. Aí você tem que sempre tomar cuidado quando for trabalhar a tabela da internet, porque a maioria pode estar com o nome em inglês ou em outra língua. E embaixo do nome nós vamos ter a massa atômica. Algumas tabelas periódicas também trazem a distribuição da camada de valência dos elementos, mas isso vai variar de um modelo para o outro. Organizando os nossos elementos em ordem crescente, o que nós temos? Olha só. Nós temos o número atômico inicial da nossa tabela aqui, tendo como o hidrogênio, o número atômico dele é igual a 1. O segundo elemento da tabela periódica, quem vai ser? Vai ser o lítio? Não. Ó, a gente segue em linha reta aqui, ó. Em linha reta, o segundo elemento é o hélio. Olha o número atômico dele, 2. Quem é o terceiro elemento? Aí a gente volta para cá, ó. Terceiro elemento é o lítio, número atômico 3. Quarto elemento, berílio, número atômico 4. Quem é o quinto? Aí a gente segue aqui, ó, linha reta. Quinto é o boro, número atômico 5. Carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10. Aí, ó, vem para cá. Sódio 11, 12. Quem vai ser o próximo? Segue linha reta. Alumínio 13, silício 14, fósforo 15, enxofre 16 e assim sucessivamente até os lactânios e todos os outros elementos químicos, todos seguindo essa ordem crescente de número atômico. Outro detalhe muito importante é que a nossa tabela periódica, ela apresenta 18 linhas verticais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que são os grupos e as famílias. E na vertical, na horizontal, nós temos 7 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, professora, tem essas duas aqui, ó. Essa daqui, ela é continuação aqui e essa é continuação aqui. Eles estão aqui dentro, tá, gente? Nessas duas linhas aqui. Então, nós temos 7 linhas que representam os períodos, ou seja, as camadas eletrônicas. Olha só como é que é. Períodos e grupos. Uma subdivisão que a gente tem da tabela periódica são os períodos, que são as linhas horizontais, e os grupos, que são as linhas verticais.
existem 7 períodos, que são representantes aos níveis ou às camadas, que é as camadas K, L, M, N, O, P e Q, né, as camadas eletrônicas. E os nossos grupos e famílias são os 18 grupos. Então, aqui, dessa organização da tabela periódica, a gente tem um número quântico principal, que é o período que vai de 1 a 7. Já os grupos, eles vão de 1 a 18. A gente vai ter o grupo 1, que são dos metais alcalinos e dos hidrogênios, o grupo 2, que são dos metais alcalinos terrosos, o grupo 3 ou 3b, que é também lá na tabela periódica como 12, eles são os elementos de transição, eles vão do 3 até o 12, tá? São os elementos de transição. Aí nós temos do 13, que é a família do boro, o grupo 14, que é a família do carbono, e nós temos também o grupo 15, que é a família do nitrogênio, 16, que são os calcogênios, 17, que são os halogênios, e o 18, que são os nossos gases nobres. Então, se a gente for olhar esses grupos, eles estão aqui, ó. Grupo 1A, 2A, esse pessoal todinho aqui são os elementos de transição. Aí vem 13, 14, 15, 16, 17 e os gases nobres, viu, pessoal? Essa é a organização da nossa tabela periódica. Você não pode ensinar nada a ninguém, mas pode ajudar as pessoas a descobrirem por si mesmas. E é isso que eu estou aqui tentando fazer, tá, pessoal? Induzir vocês a buscar e a acrescentar mais ainda nesse conhecimento que vocês já têm de vida, né? E a gente vai ficando por aqui. Tem mais aula pela frente e eu aguardo vocês.